Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. Fique com a gente, já estamos no ar. Criada em novembro de 1930, a Ordem dos Advogados do Brasil tinha a missão de representar os interesses da advocacia e viabilizar o melhor funcionamento da justiça. Hoje, 93 anos depois, a OAB comemora a data junto aos mais de 1.300.000 advogados e advogadas, sendo parte fundamental das principais discussões jurídicas e políticas do país. Buscar a garantia das prerrogativas conquistadas pela carreira ao longo desse tempo é também uma das principais bandeiras da Ordem. Esse assunto foi destaque no site da OAB Nacional. Para o presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, abre aspas, durante esses anos, o trabalho conjunto da advocacia resultou em avanços significativos em busca da preservação das prerrogativas fundamentais para o exercício pleno e a valorização da profissão. Seguiremos firmes no nosso propósito de manter um diálogo cada vez mais intenso com advogadas e advogados de todo o Brasil. Que possamos celebrar esta data e os avanços até aqui conquistados e também refletir sobre os desafios que ainda temos pela frente. Juntos, como comunidade, continuaremos a trilhar o caminho da justiça, da ética e da defesa incansável dos direitos que fundamentam a nossa profissão e a nossa sociedade. Fecha aspas. O vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horne, também destacou o compromisso da advocacia com a cidadania e a justiça. Segundo ele, abre aspas, a história de 93 anos da OAB é construída numa conjugação de esforços e ideias em busca de conquistas fundamentais para o país, tendo na figura do advogado e da advogada sua razão de existir. Nesta caminhada de mais de 9 décadas, milhares de advogados emprestaram e seguem emprestando seu talento e sua competência para, de forma voluntária, ajudar a definir os rumos que a entidade deve tomar. Assim, chegamos aos 93 anos de história em conexão com a advocacia brasileira, para juntos conseguirmos superar os desafios com a certeza de estarmos cumprindo a nossa maior missão: defender a advocacia, a cidadania e a democracia. Fecha aspas. A OAB Nacional instalou a Comissão Especial de Defesa da BR-319 diante da estiagem prolongada e da seca nos rios da região norte do país. A rodovia é o principal ponto de comunicação entre estados como Amazonas, Rondônia e Roraima, mas as condições demandam intervenções urgentes. O grupo deve manter interlocução com os governos dos estados, atendidos pela BR, bem como com os 3 poderes federais, em busca de soluções para a revitalização urgente da rodovia. E essa questão da BR-319 é um problema que afeta 3 importantes estados da federação: o estado de Roraima, o estado do Amazonas e o estado de Rondônia. Inclusive, essa comissão ela conta com representantes desses 3 estados. Para que o nosso web espectador entenda, essa é uma rodovia que foi criada na década de 70, dentro do contexto da rodovia transamazônica, que integra os estados de Roraima e do Amazonas ao resto do Brasil. E ao longo dos anos, essa rodovia, ela que foi implantada na década de 70, ela foi esquecida pelo poder público. E hoje há uma discussão, inclusive no ponto de vista ambiental, sobre a necessidade ou não do licenciamento e os entraves do licenciamento para a revitalização dessa rodovia. E a falta dessa rodovia, ela torna os estados do Amazonas e de Roraima inacessíveis ao resto do Brasil. Então, são os únicos estados da federação que não são integrados ao resto do país pela via rodoviária. Então, é um tema que afeta, inclusive, o direito de ir e vir dos amazônidas, especialmente das populações do Amazonas e de Roraima. A credibilidade histórica que a OAB conquistou ao longo dos anos, nos mais diversos temas de interesse da sociedade brasileira, trouxe para nós do Sistema OAB uma grande expectativa da sociedade brasileira e, no nosso caso aqui,
nesse tema da BR-319, da sociedade amazônica, né? Até que ponto a OAB pode contribuir nesses debates e ajudar essa pauta da integração regional. A OAB tem esse histórico, né, de travar debates em temas que são importantes para a sociedade, e não tenho dúvidas de que esse tema da revitalização da BR-319 é um desses temas que são muito caros para a cidadania brasileira, para a cidadania amazônida e também para a nossa OAB. O Conselho Federal protocolou o pedido de ingresso como amicus curiae na arguição de descumprimento de preceito fundamental 973. A ação pede que o Supremo Tribunal Federal reconheça o estado de coisas inconstitucional, caracterizado pela alta letalidade e desmonte de políticas públicas voltadas à população negra do país. A ação, ela busca, a declaração do estado de coisas inconstitucionais em relação à população negra, sobretudo em relação à violação de alguns preceitos, alguns direitos fundamentais, A peça inicial elenca os direitos à vida, à igualdade, à segurança, à saúde e à alimentação humana nutricional e adequada. É importante a gente fazer algumas observações. Essa ação, ela decorre, ela traz no seu bojo, todo o histórico de violações de direitos sofridos pela população negra desde que o Brasil é Brasil, É importante a gente resgatar que nós somos um país jovem, de 523 anos, e que desses 523 anos, 400 anos foram aí no processo de escravização de pessoas negras, que tinham ali seu trabalho escravo sendo tomado à força e que serviu como base para o crescimento da economia desse país. Então, não é possível pensar que nós, 100 anos depois da abolição da escravatura, sem qualquer política de assistência para a população negra, política de reparação, que nós temos justificadamente a condição igual em relação à população não negra. Pelo contrário, A gente sabe que os dados demonstram de forma exaustiva que a população negra vive à margem da sociedade. A população negra figura como protagonista quando os dados são relativos à mortalidade de pessoas negras, quando os dados são relativos a encarceramento prisional no Brasil. Agora, quando nós tratamos de salários, de índices de acesso à educação, infelizmente a população negra fica na rabeira dos dados, Tem os menores salários, a população que talvez menos tem acesso à educação básica, que mais evade da escola, é a que mais acessa o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, são as mulheres negras as que mais morrem nos trabalhos de parto, enfim, é uma série de informações que a gente tem, de dados cientificamente comprovados, que demonstram que não há a efetivação da igualdade formal para a população negra no Brasil. Já somos mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. E se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo. Estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação. Você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso universo OAB. No Instagram e no Twitter você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Não deixe de conferir. A Ordem dos Advogados do Brasil teve vitória parcial na ação civil pública movida em face da Eletrobras para que a estatal exija em todas as contratações a regularização de escritórios de advocacia estrangeiros. De acordo com o Estatuto da Advocacia, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas são privativas da profissão. O Conselho Federal da OAB identificou indícios de que a Eletrobras estaria contratando escritórios estrangeiros sem que esses escritórios estivessem preenchendo os requisitos legais para atuação no Brasil.
moveu então uma ação civil pública onde ficou determinado que a Eletrobras, para fazer essas contratações, exija, mediante licitação ou mediante contratação direta, que esses escritórios de advocacia preencham tanto as regras do provimento do Conselho Federal da OAB, quanto as regras da Lei 8.906 de 94. Ou seja, escritórios estrangeiros para trabalharem regularmente no Brasil precisam ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, inscrição perante o Conselho Seccional, aonde é a base de atuação daquele escritório de advocacia, e se atuar em mais de uma seccional, acima de 5 ações por ano, também ter a inscrição suplementar. Uma vitória importante, tendo em vista que os escritórios estrangeiros, para aqui atuarem, precisam seguir uma série de regras e a fiscalização da OAB é muito importante para que isso seja obedecido. Os advogados e as advogadas brasileiros terão a certeza de que a OAB estará fiscalizando, estará atuando e dando a esses escritórios o mesmo tratamento dado aos profissionais que aqui atuam. Em mais uma medida de defesa das prerrogativas da advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil se mobilizou junto ao Poder Legislativo para a construção de uma nova norma legal de proteção da atuação profissional. Trata-se do projeto de lei para garantir medidas protetivas a advogados e advogadas agredidos no exercício da profissão. O PL que trata da medida protetiva apresentada pelo Conselho Federal é importante. Nós temos visto aí várias ações de próprios clientes contra advogados que geram violência física e infelizmente levam até a morte. Então seria muito importante também que nessas andanças que a Caravana Nacional fez, de nós podemos ter um projeto de lei que pudesse gerar uma antecipação a essa agressão, a essa violência à advocacia no exercício legal da sua profissão. Então o PL está apresentado, espero que o Congresso possa fazer um grande debate e que essas medidas protetivas possam ser implantadas o quanto antes na nossa legislação, porque preventivamente poderão evitar algo mais grave, como nós temos visto acontecer no Brasil, violências terríveis contra mulheres advogadas, contra homens advogados, que estão só exercendo seu mistério principal de sobrevivência, que é trabalhar e representando o cidadão, seja em juízo ou extrajudicial. Então, a medida protetiva com critérios que dê segurança de que o advogado no exercício da sua profissão terão, digamos assim, uma certa proteção legal preventiva, quando sentir-se ameaçado no exercício da profissão, é um avanço que pode reduzir, como também teve nos índices estatísticos da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas à mulher, uma redução muito grande na violência à mulher. Não extirpou a violência à mulher, mas reduziu em uma significativa porcentagem a violência pela medida protetiva. E é isso que a gente espera com esse projeto, que essa medida protetiva na tutela da advocacia possa também evitar essas violências que têm ocorrido, infelizmente, no Brasil. A advocacia que exerce a sua profissão com dignidade, com honradez, com ética, na representação constitucional do cidadão que está a buscar no judiciário um direito consagrado seu, que é o direito de acesso à justiça. Estudo demográfico da advocacia brasileira. Esse é o Perfil ADV, uma iniciativa inédita da OAB para conhecer os advogadas e advogados de todo o país. A participação dos inscritos permitirá à OAB a criação e a manutenção de iniciativas mais efetivas para a advocacia, como ações de defesa de prerrogativas, salas de apoio, entre outras demandas. O levantamento demográfico da advocacia brasileira é uma iniciativa desta gestão capitaneada pelo presidente Beto Simonetti e que me delegou esta missão de divulgar esse questionário, essa pesquisa Perfil ADV, que traz informações e dados importantes sobre a advocacia em todos os rincões, regiões do nosso país. E nós tivemos uma adesão muito significativa. Já são mais de 30 mil respostas. É a maior pesquisa da história do sistema OAB. E essa pesquisa vai nos trazer um perfil de cada região do país sobre a advocacia e de que forma, com estes dados, nós poderemos efetivar políticas de ordem mais eficientes. E por isso, para que nós tenhamos cada vez mais eficiência na gestão, que nós tenhamos condições de ter uma pesquisa que traga cada vez mais a realidade da advocacia, nós convidamos os advogados e advogadas brasileiros para, até o dia 30 de novembro, quando termina a nossa Conferência Nacional, nós termos este levantamento completo. A intenção com isto é de nós propiciarmos
não apenas ao sistema OAB, a todas as seccionais, uma radiografia de cada região do país, como também ao advogado e advogada brasileiros, para que eles possam compreender cada vez mais a realidade da sua profissão. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. Voltamos. Muito obrigada pela sua companhia. Em decisão unânime, o plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução com a finalidade de combater no Poder Judiciário a discriminação à orientação sexual e à identidade de gênero e regulamentar a adoção, a guarda e a tutela de crianças e adolescentes por casal ou família monoparental, homoafetiva ou transgênero. Trata-se aqui de uma minuta de resolução que determina aos tribunais e magistrados que zelem pela igualdade de direitos e pelo combate a qualquer forma de discriminação à orientação sexual e à identidade de gênero, vedando nos processos de habilitação de pretendentes e nos de adoção de crianças e adolescentes, guarda e tutela, manifestações contrárias aos pedidos pelo fundamento de se tratar de casal ou família monoparental, homoafetivo ou transgênero. Senhor presidente, a proposta surgiu do ofício datado de junho de 2023, expedido pelo gabinete do eminente senador da República, Fabiano Contarato, que sugeriu a este Conselho a elaboração de normativa para que os membros da magistratura não decidam contrariamente à adoção de crianças ou adolescentes, tendo como esses fundamentos. Senhor presidente, penso que a aprovação dessa resolução importará no importante passo para acrisolar qualquer forma de discriminação das atividades do Poder Judiciário nessa tão importante missão que é a de garantir direitos fundamentais à formação da família. A gente vê que essa progressão histórica desses direitos ela já tem sido consolidada no STJ e no STF. No STJ a gente teve decisões até anteriores ao caso do Tony. Mas mesmo com essas decisões que garantem esses direitos, vez ou outra, a gente encontrava decisões judiciais que criavam empecilhos ou que criavam dificuldades para que as pessoas LGBTI+ pudessem adotar. E aí, recentemente, agora, alguns meses atrás, o Conselho Nacional do Ministério Público editou uma resolução nos mesmos termos. E essa resolução, antes deles votarem, eles oficiaram a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, para que se manifestasse sobre aquele documento. E um dos pareceres que a Ordem emitiu foi o parecer da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, que foi no sentido de que essa resolução seria oportuna, porque já é um assunto que foi decidido pelo STF, nós temos ali atos normativos em relação ao casamento, em relação à união estável, nós temos várias composições de família hoje em dia que são ou previstas expressamente no ordenamento jurídico, ou então são reconhecidas pelo judiciário, e quando existem decisões discriminatórias, quando existem posicionamentos discriminatórios por parte dos servidores públicos, aqui a gente está falando, nesse caso do CNMP, por parte dos membros do Ministério Público e agora também no CNJ por parte de juízes, a gente percebe que há uma movimentação da máquina pública de maneira desnecessária, porque se alguma decisão nega um direito que já é consolidado em razão de um suposto preconceito, a gente está até gastando dinheiro público de maneira desnecessária, né? Então, essa nova resolução do CNJ, eu pelo menos a vejo com bons olhos e vejo como um passo no sentido de garantia da equidade na nossa sociedade. Mudando de assunto, o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou por unanimidade a alteração da forma de contagem de determinados prazos processuais para dias úteis, conforme o Código de Processo Civil. A atualização proposta pelo representante da advocacia no CNJ, Rodrigo Badaró, foi acatada durante a sessão ordinária do plenário do CNMP. Os prazos destinados à manifestação das partes, dos interessados e dos advogados também vão ser modificados e passam a ser expressamente contabilizados em dias úteis. Acompanhe. Primeiramente, agradecer a sensibilidade desse conselho, é um pleito da advocacia, porque deixa um ambiente com maior segurança jurídica, mais claro, não só para os advogados, mas também
obviamente em consequência para os jurisdicionados. E mais uma vez aqui, com a presença do conselheiro Choi, a advocacia agradece essa equiparação aos prazos do CPC. A advogada Daniela Teixeira tomou posse no Superior Tribunal de Justiça como ministra do STJ. A solenidade contou com a participação de autoridades e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Os detalhes da solenidade você acompanha agora. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Todos sabem que na cerimônia de posse não costumamos fazer discursos. E embora não haja a previsão protocolar desses discursos, eu quero em breves palavras, como normalmente também se faz, destacar alguns aspectos relevantes das brilhantes trajetórias profissionais dos 3 magistrados empossados nesta data. Daniela Teixeira, graduada em Direito pela Universidade de Brasília, com pós-graduação em Direito Econômico e Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado profissional em Constituição e Sociedade pelo Instituto Brasilense de Direito Público. Dedicou 27 anos à advocacia, tendo sido conselheira federal pela OAB do Distrito Federal, bem como vice-presidente desta mesma seccional. Na composição atual do Superior Tribunal de Justiça, é a 6ª mulher a integrar esta corte. Ministro Teodoro, ministro Afrânio e ministra Daniela, se me permitem chamá-los pelo nome, ao tempo em que, em nome do Superior Tribunal de Justiça, agradeço o comprometimento de cada um com a integridade judicial e a preservação dos princípios democráticos que fortalecem a confiança da sociedade no sistema judiciário brasileiro, eu faço votos de que tenham êxito na nobre jornada que agora iniciam. Sejam muito bem-vindos ao Tribunal da Cidadania. A revista Justiça e Cidadania, edição de novembro, já está disponível para leitura. A publicação deste mês evidencia os 35 anos da promulgação da Constituição Federal pela Assembleia Constituinte. Confira. Na publicação da revista, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, destacou que, ao longo dessa trajetória, o texto foi aprimorado, adequado às mudanças da nossa sociedade e permanece como esteio do Pacto Democrático firmado pelo povo brasileiro. A gênese da Carta é resultado de um longo processo histórico que culminou na sistematização de um documento único, que devolveu a liberdade, concedeu direitos e garantias e inseriu o Brasil no rol das democracias contemporâneas. Ainda segundo Simonetti, foi sob essa inspiração que a Assembleia Nacional Constituinte promulgou aquela que seria o marco da nossa retomada democrática. Um texto extenso, detalhado e que refletia a grandeza das necessidades, dos sonhos e das responsabilidades envolvidas na construção de uma nação democrática. Nada menos do que 171 membros daquele colegiado eram advogados, inclusive o presidente da Assembleia, Ulisses Guimarães, e o relator, Bernardo Cabral, ex-presidente da OAB Nacional. A Constituição de 1988 promove o fim de desencontros que dificultam a nossa evolução enquanto povo e enquanto nação. Esse espírito de convergência dá ânimo ao texto constitucional e se faz agora ainda mais necessário. Por fim, o presidente do Conselho Federal conclui: imbuída do compromisso de fortalecer as instituições democráticas, a OAB Nacional escolheu Constituição, Democracia e Liberdades como tema da 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. O evento é mais um exemplo do papel que a OAB se dispõe a representar no debate público, de uma ponte para o entendimento. Nossa proposta é a união de esforços em torno da reafirmação dos ideais consagrados em 88, trabalhando para um Brasil onde o consenso e a confiança representem os pilares de uma nação justa e próspera. A matéria na íntegra você confere em editorajc.com.br. Acesse e fique por dentro. Quer saber os principais destaques das seccionais pelo Brasil? É o que a gente te mostra a partir de agora, no quadro Giro ADV. A nossa ESA, Escola Superior de Advocacia, ela trabalha com o foco de capacitar o jovem advogado, a jovem advogada, para a sua inserção no mercado de trabalho. Para isso, temos 2 ações muito importantes. Nós temos o curso preparatório para o exercício da advocacia, onde aquele jovem iniciante ele tem uma visão panorâmica de todas as áreas do direito. Mas nós temos um serviço complementar, que é o serviço de mentoria jurídica,
que não é curso, é transferência de experiência. Advogados que já passaram por todos aqueles passos, eles explicam como calcular o valor dos honorários, como cobrar o valor dos honorários, como peticionar, como despachar com o juiz, como fazer uma sustentação oral. Esses cursos eles acontecem com frequência na nossa escola, pelo menos a cada 3 meses. Convido você a conhecer o site da escola, as nossas redes sociais e se inscrever. O Tribunal de Ética e Disciplina da Seccional da OAB em Rondônia realizou caravana para orientar padrões éticos e disciplinares no exercício da advocacia, além de oferecer atendimento ágil e eficaz voltados às questões relacionadas à prática do dia a dia. Confira na entrevista. Ao mesmo tempo em que nós temos ouvido a advocacia em cada uma das subseções sobre as questões mais relevantes em termos de ética e disciplina, nós também temos feito um Tribunal de Ética e Disciplina que orienta. E os membros do TED, a diretoria do TED, tem visitado as subseções para conversar com a advocacia e orientar, porque nós percebemos que, na maioria dos casos, é a forma como o advogado faz a divulgação do seu trabalho que acaba gerando uma infração ético-disciplinar. Então, fazemos não só o combate, um trabalho de repressão, mas damos muito mais ênfase a esse trabalho de orientação da advocacia de Rondônia. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!